Glória a Deus, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez aí para a nossa aula 6 do curso de maturidade no Espírito. Como tem sido maravilhoso esse tempo que nós estamos passando juntos nesse curso, quanto o Senhor tem nos moldado, nos ensinado, né? E pegue a sua apostila, caneta e um caderninho também, se você quiser ir anotando nele, que nós vamos continuar, né, essa ferramenta poderosa que o Senhor tem nos dado e nada vai nos parar, amém? Lembrando mais uma vez, você tem a oportunidade de crescer cada vez mais no Senhor, mas tudo depende de você, né? Depende do quanto você está disposto a buscar a presença de Deus, quanto você está disposto a ser transformado, a não se conformar mais com a realidade que você viveu a vida toda. Deus, ele é um Deus de recomeços e ele tem um recomeço para a sua vida, para a sua família. Creia e tome posse, comece a praticar tudo aquilo que ele tem te ensinado, amém? Então, hoje nós estamos na página 24, transformação da alma. Continuando aqui a parte 2, de transformação da alma. Página 24 da nossa apostila. E existe uma coisa bem clara, que é o quê? A nossa mente, ela trabalha com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus na mente do crente. Então, o Espírito, ele vai trazer essa realidade para nós em nossa mente. Depois, o que acontece? Através da mente, o crente vai compreender essa revelação. E o terceiro passo é: com sua vontade, ele emprega sua força espiritual para cumprir a vontade de Deus. Então, como nós vimos nas lições anteriores, a intuição é uma atribuição do espírito e a mente é uma atribuição da alma. A vontade de Deus, ela é percebida no nosso espírito, mas é checada pela nossa alma, que vai nos dar a convicção, que vai confrontar com a palavra e com o histórico de processos de Deus na nossa vida. Então, por isso que nós precisamos ter a nossa alma transformada, porque o Espírito Santo, ele vai falar no nosso espírito, porém, o que o Senhor fala vai passar pelo filtro da nossa alma, vai passar pela nossa mente, vai passar pela nossa vontade. São coisas que estão na nossa alma, né? A nossa mente e a nossa vontade fazem parte da nossa alma. Então, a nossa alma, ela vai julgar aquela revelação do Senhor para nós. Por isso, nós precisamos estar totalmente trabalhados pelo Senhor cada dia, com o coração disposto para ser transformado por ele diariamente, né? A mente, o espírito e a carne. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos 8, versículos 5 e 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, esse texto mostra a importância da nossa mente, né? A nossa mente, ela define aonde nós vamos. Se ela apontar para o espírito, nós vamos viver uma vida espiritual. Se ela apontar para a carne,
nós vamos viver uma vida carnal. Veja como a palavra de Deus, ela traz clareza para nós, né? Todo esse material, ele é baseado na palavra do Senhor, né? Esse curso que nós estamos fazendo. Então, olhe que poderoso a realidade que nós encontramos nesses versículos. Se nós deixamos a nossa mente ser controlada pela natureza humana, pela natureza carnal, nós viveremos uma vida carnal. Se nós deixarmos a nossa mente ser controlada pelo nosso espírito, nós seremos crentes espirituais. E aí tem uma coisa que nós devemos ter como base na nossa vida. O que que é? Se o Espírito de Deus ele não está falando nada naquele momento para você, não faça nada. Porque a chance de você fazer uma coisa que está vindo da sua natureza humana é de 300%. Né? Porque nós estamos agindo conforme o que a nossa mente, a nossa natureza humana está guiando, não pelo que o Espírito Santo está guiando. Então, se você está passando por uma situação na sua vida, de alguma dúvida, só haja a partir do momento que o Senhor te direcionar. Não se precipite, não tome decisões antes do tempo, mas espere a direção do Senhor para a sua vida. Porque quando você age sem o Espírito Santo te guiar, as consequências podem ser desastrosas. E nós precisamos aprender isso em nossas vidas. Depender do Espírito Santo, nos movermos quando a nuvem move. Assim como o povo de Israel, eles estavam ali no deserto, de dia tinha uma nuvem que protegia do sol e de noite tinha uma coluna de fogo que iluminava o caminho e esquentava o povo, né? O deserto é extremamente frio de noite e extremamente quente de dia. Então a mão do Senhor estava ali. E tinha uma coisa que acontecia. A nuvem do Senhor ficava ali sobre o tabernáculo. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, significava que eles deveriam continuar com o acampamento ali naquele local. A partir do momento que a nuvem subia e se movia, significava que eles deveriam se mover. Isso aí aponta para uma vida direcionada pela vontade do Espírito Santo para nós. E aí nós precisamos ter uma mente aberta. O que é uma mente aberta? Uma mente livre de preconceitos, livre de religiosidades, contra pessoas ou palavras, e sim pronta para ouvir a voz do Espírito Santo sem bloqueios. Muitas vezes nós colocamos barreiras na nossa mente do tipo, só o pastor tem as direções para a minha vida. E aí chega um irmão, né? O Senhor, ele usa muitas vezes outro irmão, a não ser o pastor, para abençoar a sua vida, para trazer uma palavra para você, mas você fica com aquela barreira ali, né? Não é o pastor, então não é de Deus para mim. É claro que nós vemos o quê? Que nós precisamos julgar conforme a palavra de Deus, toda profecia que nós recebemos, toda direção, mas muitas vezes o Senhor ele usa outras pessoas para trazer direções para nós. E aí a gente está cheio de preconceitos, cheio de religiosidades. Deus só vai falar comigo se for através de tal coisa. Se for de outro jeito eu não quero, eu não aceito, não é de Deus. A mente aberta para a luz do Senhor não quer dizer que nós estamos com a mente vazia e nem passiva. Lembrando, né, que a passividade é uma arma do inimigo para trabalhar na nossa mente. E aí, nós precisamos ter também uma mente controlada e vigilante.
1 Pedro 1, versículo 13, fala o quê? Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, quando nós falamos de uma mente alerta, uma mente ativa, nós não estamos falando de exaustão, aquela mente que está trabalhando o tempo todo e não tem um tempo para descanso. O descanso para o nosso cérebro, para a nossa mente, é necessário. Mas quando nós falamos de uma mente controlada, atenta e vigilante, nós estamos falando de uma mente que está o tempo todo alerta. Porque o inimigo ele usa a desatenção para plantar em nossas mentes as sementes da destruição. Então, quando o inimigo ele quer destruir a sua vida, ele não vem igual um carro desgovernado pronto para te atropelar. Não. Ele começa com um pensamentozinho ali, depois coloca outro e vai mudando a sua mente, vai tirando as coisas do Senhor da sua mente e vai fazendo a festinha dele ali. Então, a partir do momento que nós estamos desatentos, que nós estamos cedendo para as coisas do inimigo, ele começa a plantar essas sementinhas de destruição, para destruir a sua vida, para destruir a sua família. Então, cuidado com aquela expressão que a gente sempre usa quando a gente quer algo para o nosso favor. Ah, isso não tem nada a ver, né? Muitas vezes, quando a gente sabe que algo não é legal para nós, a gente vem com o quê? Desculpinhas, né? Traduzindo aí, literalmente, o que nós fazemos, o que a nossa mente usa de artimanha para executarmos a nossa vontade. E, muitas vezes, a vontade que vai ser desastrosa, que vai levar problemas para as nossas vidas, para a nossa família, através das desculpas, das manipulações que nós mesmos nos auto-sabotamos. E aí a gente fala, não tem nada a ver não, vamos levando. Mas eu quero te dizer, nada é por acaso. Então, vigie, fique com sua mente alerta, controlada, vigilante, porque o diabo, ele está ao derredor, ele está procurando uma oportunidade para te derrubar, para plantar a semente dele dentro de você. Nós precisamos de uma mente cheia da palavra. Lá em Hebreus 8:10, fala o quê? Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, ler a palavra de Deus, meditar, estudar, memorizar, esse é o nosso padrão. Quanto mais nós estivermos mergulhados na palavra do Senhor, menos nós vamos errar. O que a gente vê? O salmista falando, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quanto mais você busca ao Senhor através da leitura da palavra de Deus, através da meditação na palavra de Deus, do estudo, da aplicação na sua vida, da memorização de versículos, menos você vai errar, menos você vai cair. Então, o Senhor, Ele quer trazer para você essa mente cheia da palavra dEle. Busque ao Senhor todos os dias através da palavra dEle. Isso aí vai trazer uma nova realidade para a sua mente. E aí nós vimos a mente, né? Agora vamos voltar na parte da nossa vontade. Nossas decisões, elas são frutos da nossa vontade. Cada dia viveremos mais perto da vontade de Deus
se nós submetermos a nossa vontade ao Espírito de Deus. Então, esse versículo nós lemos já diversas vezes aqui. Eu espero que você decore esse versículo. Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então, aquele versículo que fala, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, página 25, o espaço para ser preenchido aí. Qual é a cruz do crente? Nós já vimos também, mas você vai preencher de novo aí para você não esquecer. Negar a si mesmo. Então, Jesus ele nos orienta, nesse versículo, a abrirmos mão da nossa vontade. Mas a realidade é, quem vai tomar essa decisão de abrir mão da vontade é você. É o homem, é o ser humano que tem esse poder de tomar uma decisão. Nós temos o direito da escolha, nós temos o livre-arbítrio. Deus ele não proibiu Adão e Eva de chegarem próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou com eles, olha, vocês não podem comer desse fruto, mas não tinha ali uma cerca elétrica, né? Os anjos com espada de fogo não estavam em volta daquela árvore, para na hora que eles chegassem, os anjos espantassem ele de lá. Deus ele deu uma escolha para Adão e Eva. Ele falou, olha, vocês não devem comer. E Adão e Eva fizeram o quê? Usaram dessa escolha, usaram da vontade deles, do livre-arbítrio. Da mesma forma, as nossas vidas, nós temos essa opção de escolher a vontade de Deus ou escolher a nossa vontade. E aí, a realidade é o quê? Você é livre para decidir. Porém, o que é maravilhoso é quando você abre mão da sua vontade, porque você é livre e você escolhe a vontade de Deus. A queda do homem ela foi resultado da rebelião da vontade dele com a vontade de Deus. Por isso, a restauração do homem está condicionada a esse reposicionamento ao obedecer ao Senhor. Então, o homem, ele caiu através da vontade. E nós vamos nos reerguer através da nossa vontade rendida ao Senhor. Olha que maravilhoso. O Senhor ele traz restaurações nas áreas em que nós caímos. Então, Adão e Eva, eles caíram através da vontade. E o Senhor, ele quer nos restaurar com a nossa vontade rendida a Ele. Adão, ele pegou a vontade e tomou para ele. Mas nós devemos fazer o quê? Pegar a vontade e devolver para o Senhor. Entregar nas mãos do Senhor a nossa vontade para que Ele haja em nós e através de nós. Então, outra forma de nós entendermos a nossa vontade tem a ver com o nosso ego. O homem, ele é egocêntrico. Então, egocêntrico é o quê? Ele concentra tudo no que ele quer. Eu quero, eu vou ter, é meu, né? Então, o ego está em foco. Por isso que o homem escolheu a vontade dele ao invés de Deus. E agora nós temos a oportunidade de fazer o quê? Colocar Deus no centro da nossa vida. Mudar de egocentrismo, a minha vontade no centro, para teocentrismo. O Senhor no centro. Deus no centro da sua vida. E aí, nós temos uma realidade, né? Jesus, Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, frequentemente nós usamos a expressão eu recebo como Senhor e Salvador na minha vida.
Assim como as duas palavras são distintas, as duas situações também são distintas. A salvação, ela ocorre como uma obra interna, né? Nós já vimos que a salvação do nosso espírito acontece de modo imediato. Porém, o que acontece? Quando nós falamos de senhorio, né? Quando a gente fala, Jesus é o Senhor da nossa vida. E aí a gente tem que parar para pensar, será que Ele realmente é o Senhor? Se Ele é o Senhor da sua vida, isso aí está ligado à sua vontade. O Senhor, Ele decide aquilo que o servo irá fazer. O servo, ele não tem vontades, ele não age conforme a sua vontade, ele age conforme a vontade do seu Senhor. É claro que o Senhor, ele coloca vontades em nós, né? Ele quer ouvir o nosso coração, ele não é um Deus carrasco, mas tem a ver com o quê? Eu estou disposto a seguir a minha vontade ou a vontade do Senhor? A vontade de Deus. Se eu estou disposto a viver a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Mas se eu não estou disposto, infelizmente, Ele não está no centro. Infelizmente, Ele não está colocado como Senhor da minha vida. E muitas vezes, nós limitamos a ação de Deus na nossa vida apenas com a salvação. Ele é seu Salvador, mas muitas vezes Ele não é o seu Senhor. Reflita sobre isso, peça ao Senhor para trazer a revelação na sua vida. Será que Deus é o Senhor da minha vida? Ou Ele é somente meu Salvador? Será que eu falo da boca para fora que Ele é meu Senhor e Salvador? Então, nós vemos que Deus, Ele usa da mão dele para nos ensinar algumas coisas. E aí, muitos crentes, embora sejam salvos, não são submissos à vontade de Deus. E aí Deus usa vários caminhos para nos conduzir à obediência. E aí quais são esses caminhos? As circunstâncias da vida, a disciplina de Deus sobre nós. Porque o que acontece? Quando você está vivendo abaixo da vontade de Deus, Deus ele quer te trazer de volta para o centro da vontade dele. E aí muitas vezes nós precisamos passar por situações que vão nos levar a entender que nós precisamos mudar. Nós precisamos voltar ao centro da vontade dele. E aí, diversas circunstâncias nas nossas vidas, diversas situações vão nos moldar, vão nos mostrar que realmente nós precisamos mudar de rumo. Que se a gente continuar vivendo daquele jeito, vai dar ruim. As coisas vão acontecer de maneira contrária à vontade de Deus para a sua vida, contrária ao plano de Deus para a sua vida. A dureza do material de uma forma, ela é determinada pela dureza do material a ser informado. Então, muitas vezes, se você for duro demais, né? Se você falar, não, eu estou certo, eu não vou ceder, a minha vontade é o que vai prevalecer, eu não concordo, né? Se você for aquela pessoa que sempre fala assim, mas eu não concordo com isso. Isso está errado. Mas isso e aquilo. Mas isso aqui que a Bíblia está falando está errado, não pode ser assim. Muitas vezes nós não buscamos do Senhor a revelação dele para nós e nós somos pessoas cheias de vontade. Queremos sempre colocar nossa vontade em primeiro lugar. E o que vai acontecer? Quanto mais duro você for, mais você vai ter que ser. Dei o soco aqui para mostrar a nossa dureza, né? Então, quanto mais duro nós formos,
mais trabalhados nós vamos precisar ser pelo Senhor. Lá em Oséias 4:6 fala o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então você está tendo a oportunidade nesse curso de adquirir esse conhecimento da parte do Senhor para você não errar. A pessoa que ela é sábia, ela aprende através dos erros dos outros. Então você está recebendo muito conhecimento do Senhor, para você não precisar errar, para você não precisar bater a cabeça. Deus abençoe. Finalizamos aqui a nossa aula 6. Em breve nós vamos soltar a nossa aula 7, porque essa aula 6 ela foi bem curtinha, tá bom? Um abraço, até a próxima.